Do que é que você tem medo? Você sabia que o medo, né, você descobrir do que você de fato tem medo, te ajuda a entender os seus gatilhos da ansiedade. Quais situações são tão aversivas para você? Vamos entender isso melhor. Bom, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Eu sou a Nathane Martins, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e vou falar um pouquinho aqui desses gatilhos de ansiedade, como isso está associado com os medos, como o medo e a ansiedade operam juntos, né, nas situações. Bom, para começar, vamos entender sobre o medo. O medo, ele é uma resposta básica automática a uma situação ou objeto que envolve a nossa percepção de perigo real e iminente. É como se fosse um alarme que dispara quando a gente percebe, quando a gente conclui que algo ali é aversivo, ameaça a nossa proteção e segurança. Então o medo, ele serve para essa preservação da nossa vida. A ansiedade, por sua vez, tem um papel bem parecido ali com o medo. Ela também serve para uma proteção, só que ela já é um pouco mais complexa, né? Ela é um pouco mais elaborada, porque ela serve tanto para nossa proteção, quanto para que a gente se prepare para alguma coisa, para uma coisa importante, para uma coisa que a gente goste, enfim. Ela já é um pouco mais complexa e mais duradoura, né? O medo, ele dispara e logo ele vai passar. A ansiedade, ela pode ser também mais duradoura. Ela está associada geralmente com questões futuras, com o que eu espero, né, que aconteça. E também por situações subjetivas, né? A ansiedade, ela está muito associada com um medo subjetivo do futuro, ou seja, o que eu espero, o que eu interpreto que pode acontecer. Então, ela é um estado de apreensão que envolve a questão da gente se sentir assim meio sem controle desse futuro, sem controle sobre as possíveis ameaças. Ela é o famoso e se, né? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu não resolver? E se pensarem isso? E se acharem aquilo? Então, ela é esse estado de apreensão que a gente fica. Então, a gente pode dizer que o medo estaria no cerne da ansiedade, dos estados ansiosos. O medo, ele seria um estado subjacente que governa a ansiedade, que governa aqueles momentos ansiosos. Bom, teoricamente falando é isso, mas vamos colocar um exemplo prático aqui para ficar mais fácil da gente compreender. Vamos lá, imagine só uma pessoa com a ansiedade social, né? A ansiedade social, conhecida também como fobia social. É uma pessoa que ela tem bastante resistência com eventos sociais, com interações sociais. Isso gera uma ansiedade muito grande, muito sofrida. Então, imagine que a pessoa está ansiosa. Essa pessoa que apresenta essa ansiedade social está ansiosa porque ela tem que apresentar um trabalho na faculdade, tem que participar de uma reunião no trabalho, foi convidada para um evento, uma festa, ou vai num lugar que ela não conhece as pessoas, tem que conhecer e interagir com gente nova. Então são situações que começam a aumentar muito a ansiedade dessa pessoa. E aí, se a gente for olhar para o núcleo dessa ansiedade, ou seja, para esse medo, do que essa pessoa tem tanto medo que a faz ter tanto pavor assim de se socializar? A gente pode concluir então que ela tem medo do constrangimento. Ela não tem um medo de pessoas por si só, de situações por si só. Essa ansiedade está associada com o medo do constrangimento, por exemplo. Então, a gente observa isso através dos pensamentos e vai aprofundando para as crenças que essa pessoa apresenta. E os pensamentos, geralmente, de uma pessoa com essa ansiedade social, eles são bem voltados para essa área de que eu vou passar vergonha, eu vou passar constrangimento. Então, pensamentos como eu vou gaguejar na hora de falar, vão perceber que eu estou ansiosa, e se perguntarem alguma coisa eu não souber responder, vão achar que eu sou incompetente, o que vão pensar de mim, e se eu for chata, se eu for inconveniente em incomodar o outro. Então, tá sempre
associado a esse constrangimento que eu vou passar, o que vão pensar. Então esse é o núcleo, esse é o medo central de passar algum tipo de constrangimento. Então assim, passar vergonha, né, é tido como algo aversivo e ameaçador para uma pessoa com a ansiedade social. Então a gente percebe ela nos estados ansiosos nesse momento da interação. Não é porque ela não quer interagir, que ela não goste de interagir, que ela não tenha vontade de socializar, que ela não queira apresentar o trabalho dela. Não é isso. É porque existe um medo muito grande ali de passar constrangimento que vem nessa forma de um estado muito apreensivo em situações onde há a possibilidade de um constrangimento. Porque desde que a gente tem interação um com os outros, desde que estejamos expostos, seja em grande escala ou em pequena escala, todos nós somos suscetíveis a passar algum constrangimento, alguma vergonha. Só que para uma pessoa com a ansiedade social, isso é extremamente aversivo, ela tem um medo muito grande desse constrangimento. Por isso, então, que é importante a gente monitorar e compreender os medos por trás dos estados ansiosos. Porque nesse caso, esse exemplo que eu dei aqui de uma pessoa com a ansiedade social, vai ter o trabalho de uma exposição gradual, né, da dessensibilização sistemática, a gente fala? Sim, só que a gente também precisa reestruturar os pensamentos acerca desse medo, né? Esse medo descabido, né? O que tem de tão aversivo, de tão errado em passar uma vergonha aqui, outra ali, né? Um constrangimento, né? Alguém vai me bater, vou ser presa, o que vai acontecer, né? Não vai acontecer nada demais. Nem vão lembrar de mim, no outro dia ninguém nem lembra da nossa cara, né? Então, não tem nada demais, a gente precisa começar a reestruturar isso. E também ir trabalhando com essa exposição. Então, é importante porque nesse caso a gente entende, então, esse exemplo que eu dei aqui, a gente entende qual que é o medo. Então, qual que é o seu medo? É de passar o constrangimento. A gente vai reestruturar os pensamentos, né, acerca disso e também praticar a exposição. Então, perceba que é importante entender esse medo, porque você tem vergonha de falar em público, vamos começar a falar em público aqui até você perder a vergonha. Tudo bem, e aí? Mas o que está por trás disso? Por que toda vez que eu me sinto exposta eu tenho tanto medo assim? É mais fácil quando a gente identifica os gatilhos, é mais fácil quando a gente percebe o que está por trás, o que está mantendo ali aquele medo, qual que é o gatilho que aciona ali, que eu sinto tanta ansiedade, é mais fácil de trabalhar para resolver isso. E aí você pode começar a monitorar esses medos para entender quais os gatilhos da sua ansiedade. Por que determinadas situações te deixam tão apreensivo, né? Então comece se questionando. Numa situação, né, que você perceber muita ansiedade, que for muito difícil de lidar, preste atenção, qual que é a situação? O que aconteceu? O que desencadeou essa ansiedade em mim? O que eu estou tentando evitar? Essa é a perguntinha-chave, o que eu quero evitar? Então, se a gente perguntasse para a pessoa com ansiedade social, o que você quer evitar? Claro, depois de aprofundar muito ali, mas a gente chegaria nisso, né? Eu não quero passar vergonha. Então, você está tentando evitar o quê? E aí você pode questionar esse medo por trás desse estado ansioso. Então, nessa situação que você está tentando evitar, o que de pior poderia acontecer? Se faça esse questionamento, qual seria o pior cenário? Será que é um cenário que eu não superaria? Né? O que é tão aversivo naquele cenário? E qual ameaça essa situação realmente traz para mim? O porquê do que eu me sinto tão ameaçada, tão em perigo? Tente entender, se faça esses questionamentos. Se possível, eu sempre oriento, anote, faça esse treino, traga para o objetivo, comece a monitorar. Não fica só tentando perceber de forma aleatória, até porque você vai esquecer, né? Não confia na sua memória, não. Quando você vai anotando e monitorando, essa situação, você vai lá, aconteceu isso, eu tenho medo disso, eu quero evitar isso, né? E eu acho que o pior cenário é esse. Aí, num outro momento acontece outra situação. Eu pensei isso nessa situação, que eu queria evitar tal coisa, não quero me expor a tal coisa, eu acho que vai acontecer isso, eu tenho medo disso. E quando você começa, e aí você vê algumas situações anotadas, você começa a identificar núcleos de medo que você tem. Por quê? Você começa a perceber um padrão. Você começa a perceber que determinadas situações são gatilhos para que você se sinta mais ansioso. E aí, então,
você já tem o fio da meada aí onde começar a trabalhar nos seus medos, para se sentir, né, menos ansioso, começar a conseguir lidar da melhor maneira com as situações. Tá bom? Espero que tenha gostado, feito sentido, que seja útil esse conteúdo para você. Deixa seu like se você gostou, para me ajudar aqui no canal. Se inscreva, né? Se tá em casa, é muito bem-vindo aqui. Vamos chegando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? De psicologia, desenvolvimento, enfim, todo esse universo da terapia cognitivo-comportamental, eu sempre trago esses conteúdos aqui. Eu quero te convidar também a me seguir lá no Instagram, @NathanieMartinsPsicóloga. Lá estou mais diariamente, abro caixinhas praticamente todos os dias, então se você tem alguma dúvida, você já me manda lá, eu já te respondo também. É mais dinâmico, né? Posto bastante conteúdo lá também, vai ser um prazer ter você mais pertinho, ok? Um grande abraço e até a próxima!